Bem-vindos a mais um vídeo da série Desmistificando a Morte. Lembrando que no primeiro vídeo a gente tratou do tema a boa morte, no segundo vídeo a aproximação da morte, no terceiro vídeo, eu tentei olhar minha cola, a hora certa de morrer, e agora no quarto vídeo a gente vai tratar das mortes não naturais. Mas o porquê que eu fiz as aspas? Carols, existe morte não natural? Bom, depende do ponto de vista, né? Se a gente olhar pelo ponto de vista dos encarnados, qualquer morte violenta, morte de criança, mortes até coletivas podem ser interpretadas como não naturais. Mas o que a espiritualidade nos traz a respeito disso? A gente faz o convite a vocês para virem conosco hoje desmistificar a morte. Tá interessado? Vem com a gente. Como sempre, convidamos vocês para deixar o like, né, deixar o joinha, comentários, como a Carol fala, né, críticas, opiniões, ideias para outros vídeos, gente. Tudo. É uma alegria receber qualquer tipo de feedback de vocês. Então, usem o comentário, usem e o abusem. É isso aí. E, Carol, sem delongas, o vídeo hoje é muito interessante. A gente vai tratar, então, de vários tipos de morte, né? Lembrando que no último vídeo da hora certa de morrer, a gente tratou das mortes naturais ou daquelas doenças mais prolongadas, aqueles casos mais prolongados. E agora a ideia é tratar alguns tipos que nos assombram, né? Porque são tão significativos. Às vezes uma morte violenta, uma morte de uma criança, de um bebê, aquela coisa coletiva, quando a gente tem, por exemplo, um tsunami, que tantas vidas são ceifadas num evento só, ou até mesmo aquelas mortes súbitas não esperadas. Então, o tópico hoje vai ser muito legal, interessante, então bora lá. Carol, mortes violentas. Vamos, né? Eu acho que, em primeiro lugar, como a gente colocou na introdução, é importante que a gente frise. O nosso ponto de vista aqui vai ser pelo lado, obviamente, espiritual, né? Por que, obviamente? Porque, né, nós estamos aqui num canal que tenta trazer, busca, né, faz esse esforço de trazer aquelas informações que não estão ali tão disponíveis, né, para a grande massa. E a grande realidade é que só o nosso lado vê algumas dessas mortes como não naturais. Na verdade, todas essas mortes como não naturais. Não adianta, a gente vai sempre bater naquela tecla da questão da preparação reencarnatória, da questão de que existe uma lei de causa e efeito que está ali sempre trabalhando. E essas coisas são importantes a gente falar e sempre frisar, porque do outro lado, esse espírito que teve uma morte violenta, não foi violenta, entre aspas, uma morte não natural, entre aspas, muito provavelmente já sabia, muito provavelmente não, já sabia. O espírito, eu digo aqui, né? O eu superior, a consciência que anima o corpo, né? Exatamente. Não a mente dessa encarnação, essa persona ou esse indivíduo, né? Isso. Então, assim, existia já por trás, do outro lado, toda uma preparação, a gente falou da outra vez, é tudo muito bem orquestrado, é tudo muito bem alinhavado. Ainda que a situação não tenha sido tão bem escolhida ou preparada com a contribuição daquele espírito que nesse momento está encarnado, mas que vai desencarnar por uma morte violenta. Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos dizer uma pessoa que escolheu para sua vida a violência e viva de assalto em assalto, com arma na mão, correndo riscos desnecessários, porque nem sempre, apesar da gente ter a questão da ação e reação, a gente não sabe o que essa pessoa fez nas outras encarnações e, de repente, é uma escolha dessa encarnação viver de forma perigosa, mas ela se coloca na linha de fogo de forma que a morte violenta talvez seja só uma questão de tempo. Talvez seja realmente só uma questão de tempo para que aconteça, porque a pessoa está ativamente escolhendo, lembrando de novo a questão do livre-arbítrio, ela está ativamente escolhendo aquela vida para ela.
Então, se por acaso acontecer, é porque a pessoa buscou, de certa forma, que isso acontecesse. E aí, até nesses casos, existe um amparo e uma preparação do outro lado, né? Que é o que a gente quer dizer aqui com o fato dessas mortes não serem naturais. Desculpa, serem naturais, né? O não natural do título do vídeo. Mas é tudo uma questão realmente de interpretação, de ponto de vista. E assim, dos exemplos que eu vou trazer aqui para vocês hoje, dá para a gente ver de forma, né, clara o que significa isso para o desencarnante. Por exemplo, uma morte violenta. Né? A gente falou aqui, num dos vídeos da desmistificação da morte, sobre o caso do Moacir Poraza Júnior, que é aquele que fez o desenho, né? Quem quiser e tiver interesse de ver o desenho que ele fez antes de morrer, com a premonição da morte dele, tá na nossa página do Instagram, @NovaTerraTalks. E ele desencarna num acidente de moto. Exato. Ele era jovem, uma vida toda pela frente, planos com a noiva, a namorada, né, e tudo mais. E tem aquele corte abrupto, né, da linha da vida dele, vamos colocar assim. Mas estava absolutamente tudo preparado. Do outro lado, já era sabido, já estavam esperando, já estavam prontos para recepcioná-lo. Dependendo, obviamente, cada um é cada um. A gente vai falar um pouquinho mais numa outra oportunidade sobre o que acontece com a pessoa do outro lado. Mas, normalmente, o que acontece está muito conectado com o tipo de vida que a pessoa levou. E aí a gente linka com o primeiro vídeo, Bem Morrer, porque realmente faz muito sentido a gente pensar a forma como a gente vive que vai atrair uma posição mais agradável ou menos agradável do outro lado. Mas o fato de ele ter sido amparado, ter sido levado para um hospital do outro lado, ter sido ajudado a dar uma comunicação para a sua família, porque uma outra coisa importante, né, quando a gente vai ver as comunicações dos espíritos, isso desde Kardec, da época que ele fez lá a compilação do Livro dos Espíritos, nem todo espírito está em condições de dar uma comunicação de forma clara. Tem muito espírito que é auxiliado ali naquele momento, né, para deixar alguma informação. Ele diz de forma muito clara: eu estou sendo aqui amparado pelo fulano, beltrano, ciclano, ou às vezes um guia, ou seja lá o que for, porque do contrário eu não conseguiria deixar essas palavras, porque nem todo mundo realmente está em total controle das suas funções, né? Então, eu acho que esse é um caso interessante da gente falar, já que a gente já tinha tocado no exemplo do Moacir. E tem um outro caso que eu achei bem legal. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um canal que está super famoso, né, ultimamente, que é o Paranormal Experience, espetacular. Que tem muitas coisas legais lá, aliás, né? Fica a dica para vocês, porque eu acho que a contribuição maior que aquele canal dá é a diversidade de ideias. Não existe uma censura. Olha, a gente só traz tópico X, Y, Z. Lá vocês vão encontrar de tudo. A crítica fica a cargo de quem está assistindo, né, se vai aceitar ou não aquilo que está sendo exposto. E foi levado há um tempo atrás, um amigo da época, né, uma pessoa que foi amiga de Chico Xavier, o Alfredo Narras, e ele desculpa, ele relata uma situação de uma mãe que foi ter lá com o Chico Xavier na época, há muitos anos atrás, obviamente, do filho que teve um acidente de helicóptero. Era uma senhora de muitas posses, né? O filho foi fazer, não sei, passar um final de semana em algum lugar, teve uma queda de helicóptero, o helicóptero caiu. E nessa queda de helicóptero, obviamente, a mãe ficou transtornada, pegou o carro, foi lá conversar com o Chico Xavier. E ele deixou uma comunicação. E na comunicação dele, ele falava de forma muito clara: morte violenta, né? Vocês vejam, foi um acidente abrupto, ninguém estava
planejando, né, e preparar, assim, daqui desse lado, né, ninguém estava planejando ou preparado para isso. E ele fala para a mãe dele: mãe, não se preocupe que foi tudo exatamente como tinha que ser. Se você estiver duvidando do que eu estou te falando, vai na minha gaveta, lá no meu armário, em tal lugar, numa mensagem que eu escrevi, que ele teve a premonição da morte dele. Olha só, falando em premonição do primeiro vídeo, né? Do segundo vídeo que a gente fala da aproximação da morte. Justamente. Então, assim, esse caso também é legal por conta dessa outra questão, né, que corrobora aquilo que a gente falou a respeito da premonição, mas também que mostra que, obviamente, que para a mãe, naquele momento, foi uma dor terrível quando ela ficou sabendo que o seu filho, que, imagina, era, se eu não me engano, era o filho único dela, de uma pessoa que tinha, né, bens para deixar e tudo mais. É uma coisa que sempre fica na mente, né, dessas pessoas que têm herança, né? O seu herdeiro morreu. E ela foi no Chico, recebeu essa mensagem, comprovou, depois ela foi lá com a carta que ele tinha escrito, né, com as informações que ele tinha deixado, ou seja, realmente ele tinha tido a premonição da morte, e ela transformou a vida dela, né, como muitos que foram até o Chico Xavier e receberam mensagens dos filhos, ela passou a, sabe, contribuir ativamente com a causa espírita e se transformou. Então, assim, Até, Carol, se me permitir, eu tenho um outro caso. Gente, acho que já cansei de indicar essa série, mas eu vou mais uma vez. Sobreviver à Morte, Netflix. Primeiro episódio, começa a série toda com esse caso. O caso de uma médica que estava fazendo mais caiaque no Chile. E ela sofreu um acidente, acabou se afogando e teve a experiência de quase morte, fazendo ainda uma ponte com o nosso vídeo de experiência quase morte. Então, vale a pena vocês clicarem e assistirem o conteúdo. Essa mulher, quando ela, né, tem experiência de quase morte, ela é recepcionada também por vamos dizer assim, a família espiritual dela. E uma das informações que são compartilhadas com ela é que o filho dela, mais velho, iria falecer. E ela ficou assim, ela tinha 3 filhos na época, pequenos, né? Ela ficou assim, chocadíssima e transtornada, isso durante a experiência de quase morte, né? E falou, mas por quê? Mas por que isso e tal? E no momento, aquele grupo de pessoas, né, de espíritos, enfim, falou para ela, olha, nas coisas mais difíceis surgem as coisas mais belas. Uhum. E ela teve, porque, gente, é tudo comunicação telepática, né? E ela teve uma espécie de informação, ou ela teve a premonição daquela troca telepática naquele momento, que ele partiria no final da adolescência e início da vida adulta. E ela voltou, ela sobreviveu, obviamente, né? Afinal, uma experiência de quase morte, e assim que ela voltou, ela não contou para ninguém isso. Essa informação, ela contou a experiência de quase morte, mas essa informação de que o filho mais velho morreria, ela não contou para ninguém. E um belo dia, eles estavam viajando, a família, quando o filho fez 18 anos, para ela como se tivesse sido um marco, tipo, ele sobreviveu até os 18 anos, então ele não vai morrer mais. E ela sentou com ele e contou pro filho. E ele assim, mãe, relaxa, imagina, mãe, capaz, fica tranquila, tá tudo bem. E ela meio que abriu o coração para ele e desligou, assim, desestressou, né? Tipo, beleza, ele já acessou a vida adulta. Eis que ele, com uns 20 anos de idade, né, sofreu um acidente de esqui, morreu na hora. Ele fazendo aquele ski country, né, andando e acho que foi atropelado, o rapaz. E falando, né, Carol, morte violenta, inesperada, súbita, premonição, tem tantos... Gente, é uma salada mista de tópicos que envolvem a partida, né? Um caso extremamente emblemático em que já estava planejado exatamente como seria. Então, gente... Né, mais um exemplo aí que eu acho que fica muito claro, né, transparente até, como que funciona essa questão da espiritualidade, como de fato tudo já é meio que, né, já tem o pano de fundo muito bem desenhado. E isso, obviamente, não significa que a pessoa que parte, só porque ela, chegando do outro lado, entende e sabe que as coisas iam se dar da forma que se deram, que ela não está sofrendo também, que ela não está, sabe, passando por uma situação complicada por causa da partida, porque para ela é igualmente difícil não ter o toque, não ter o cheiro, não ter, né, esse acompanhamento. Só que um pouco diferente do que é para nós, apesar da gente poder viver as mesmas experiências que eu vou relatar,
No caso deles, como eles estão desencarnados e acessam um pouco mais de informações do que a gente, e se lembram dos acontecimentos, pode acontecer, sim, dos familiares serem levados até ele em momentos do sono, por exemplo, para se reencontrarem, para abraçarem, para conversarem, né? E claro que para eles a memória daquele encontro vai ficar e vai trazer um conforto, ou ele pode ser trazido até aqui para visitar, e aí nesse caso não haveria uma troca, né, em termos de comunicação direta, mas uma troca de sentimentos. A gente percebe, por exemplo, voltando aqui no exemplo do Nosso Lar, que quando o André Luiz ele volta para casa, apesar de haver um distanciamento da maioria dos familiares, tem uma das filhas que sente, né, a presença dele, aí no momento que ele está, acho que se eu não me engano, ela começa a tocar uma música que ele gostava, né? Então, assim, nesse aspecto é interessante a gente pensar sob esse ponto de vista. Então, o cara que está lá do outro lado, né, a pessoa que desencarnou, ela tem essa possibilidade. A gente também teve, né? Você foi lá e visitou e encontrou, só que você não lembra. Essa talvez seja a parte chata, você vai se lembrar isso só depois, mas às vezes você vem com um sonho, né? Você diz que sonhou, que encontrou com a pessoa, Eu que a tive, viu. Carol. Olha Eu te lá. falei já com a minha avó. Não quero que contar toda a minha vida. Minha avó tá ficando famosa já nessa série da morte, né? Porque eu e minha avó, a gente tem uma relação, assim, muito especial. Mas sim, e olha que eu nunca tive muitas essas experiências de desdobramento, assim, sonho lúcido, não é muito, assim, não estou ainda muito lá ativa nessa área, mas quando ela partiu, semanas depois, para mim foi assim, em desdobramento, eu claramente, eu estava volitando, eu tive a sensação do volitamento, indo até ela, onde ela havia sido enterrada, e lá a gente teve possibilidade de conversar, e ela me recebeu com muito carinho, e foi muito especial, e ali para mim ficou quase que, assim, Patente que você exato. a encontrou. Uhum. Não é difícil que isso tenha acontecido, aliás, para a gente que acredita, as possibilidades, a probabilidade é muito alta, né? E que bom, sejamos gratos, né? E aí a gente já pode entrar diretamente na questão das crianças, porque é um outro assunto muito delicado e a gente sabe que é muito difícil. Sim. E talvez aqui, fazendo uma ponte, já que a gente falou bastante de Chico Xavier, a gente sempre fala bastante de Chico Xavier, porque existe aquele filme, né, As Mães de Chico Xavier, porque realmente existiu uma época muito rica em comunicações de crianças e filhos e filhas que haviam partido com os seus pais para trazer um conforto, para trazer uma palavra, né, de agradecimento, de amor para aqueles que ficaram e até algumas explicações, né? Tem uma passagem lá do filme, para quem já tiver assistido, que a mãe está tão desconcertada e, de certa forma, revoltada com tudo que aconteceu, porque acho que, se eu não me engano, tá, gente, que faz tempo que eu assisti o filme, mas acho que a babá atropelou, né, o filhinho dessa mãe, e a pergunta que é colocada para ela é: como você se sentiria se tivesse sido você que atropelou? Porque isso iria acontecer. Então, veja, não a culpe, né? Porque fica obviamente, aquele sentimento ruim com relação à pessoa que causou a morte, mas obviamente que não foi de propósito. Quem que vai, né? A babá que vai querer matar a criança, não é isso. Mas é um fato importante, são questões necessárias e importantes de se colocar, principalmente em se tratando de crianças, porque, veja, eu sei que para um pai e para uma mãe, avós, é muito difícil de você olhar aquele serzinho e enxergá-lo como um espírito milenar que está ali há muitos anos e que também vem com as suas bagagens e as suas cargas, né? Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Todos somos, né? Nenhum espírito criança é espírito criança, ou seja, que nasceu pela primeira vez e está ali encarnando pela primeira vez. Não é o caso. Então, assim, da mesma forma que nós trazemos as nossas bagagens e as questões que precisam ser trabalhadas, também as crianças e também os pais. Afinal de contas, uma situação como essa que acontece na vida de um pai ou de uma mãe, de uma família inteira, na verdade, elas não acontecem sem que haja
uma necessidade de passar por aquilo, seja porque, por exemplo, no caso que eu dei antes dessa mãe que perdeu o filho já mais velho, né, que estava no acidente de helicóptero, que sente depois disso, né, depois de conversar lá com o Chico Xavier, um impulso para mudar a sua vida de forma positiva. E quantas mães, gente, quantas mães que depois que passaram lá pelo Chico Xavier, de escutarem a mensagem dos seus filhos, não foram até motivadas por eles, inclusive, a irem trabalhar em orfanatos, a cuidarem de outras crianças, de outras mães, a adotarem crianças. Então, assim, é um processo fantástico e maravilhoso de transformação também, quando a pessoa, obviamente, quer seguir por esse caminho, que a vida abre. Afinal de contas, o aprendizado ele está em absolutamente todas as situações, né? Felizes daqueles que conseguem enxergar as oportunidades e as abraçam e fazem do limão uma limonada, né? Ai, perfeito, Carol. E, de fato, esse tópico de morte infantil é tão vasto e, como você falou, tanto quanto às vezes até polêmico, não sei se a gente jamais se sabe de fato, justamente por esse, é uma misericórdia divina não saber, porque não se sabe também em que circunstâncias que você veio com aquele ser em outra vida. Existem relatos também que eu acho, às vezes até por curiosidade, ou enfim, para quem tem interesse, onde um espírito, quando ele vem para a matéria, é um processo difícil assim de baixar a vibração, né? Porque o padrão vibracional aqui da Terra, ou planetas, né, ou dimensão material, ele é bem denso, né? E tem espíritos que não conseguem, não aguentam a experiência e simplesmente falam, não vou, não quero. E tá aí às vezes, em alguns casos, não estou falando que é em todos, óbvio, mas em alguns casos de aborto, né? Quando parte, às vezes um bebê ainda que não está totalmente formado, mas enfim, durante a gestação. Porque o próprio espírito acaba optando através do livre-arbítrio, não é? Sempre a lei do livre-arbítrio, ela está ali sempre presente. Não aguento, não quero, não vou, por N circunstâncias. Então, não se sabe, né? Não se sabe de fato. Então, a palheta é muito colorida nesse contexto, né? Sem dúvida. E é sempre bom a gente sempre relembrar que não existe, nunca vai existir. É sempre assim quando a gente fala de espiritualidade, né? Então, realmente, essa questão, ela é possível, né? Para todas as mulheres que já passaram por essa situação, uma das chances de isso estar acontecendo com você realmente pode acontecer do espírito falar, não, eu acho que estou com medo, essa oportunidade não vai dar certo, não quero, não vou, e desistir. Pode acontecer, né? Uma outra questão, e aliás eu vou trazer um caso interessante também, novamente do livro Entre a Terra e o Céu, Chico Xavier, André Luiz. É dupla dinâmica, a dupla dinâmica. Não adianta, gente, essa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, para esse aspecto é muito rica. A coleção, né? A coleção. Desculpa, gente, eu tô com uma coisinha chata aqui na minha garganta. E tem a história do Júlio. O Júlio, ele é uma criança de, não sei, ele acho que tem uns 5 anos, 4, 5 anos. E a mãe dele morre e ele é criado pelo pai, o pai se casa novamente. E a mulher, eu acho que eu já falei da história do Júlio aqui em um outro vídeo. Mas aqui a gente está falando de mortes de crianças, né? E a nova mulher do marido, do pai do Júlio, ela tem muitos ciúmes dele. Ela tem ciúmes da forma como o pai dele trata ele, da atenção que o pai dele dá para ele. E eles vão para a praia e ela até chega a pensar, melhor seria se ele tivesse entrado aí, se ele entrasse nesse mar e não voltasse, né? Mas ela ativamente não faz nada para levá-lo a óbito. Mas ele faz exatamente isso, ele vai sozinho dentro do mar e acaba desencarnando. Porque não tem ninguém ali cuidando dele, vendo o que ele está fazendo. A mulher está lá com ele na praia, mas ela dá atenção para outras coisas e não percebe o que aconteceu. E aí, obviamente, que existe uma comoção na parte da família, o pai fica, né, totalmente perdido e tudo mais. Existe uma comoção por parte da mãe, que está desencarnada e ainda está em desequilíbrio e começa a perseguir a nova mulher do pai, enfim, toda a história vocês vão encontrar aqui. Mas, da mesma forma que a gente acha essa parte da história aqui, a gente acha também os porquês, né, aqui dentro. Aí que o negócio fica, né? Aí que o negócio fica, porque o Júlio não é à toa que ele nasceu naquela família, não é à toa que ele está desencarnando
por Afogamento. afogamento. Ele cometeu um suicídio numa outra encarnação por tomar veneno. Na verdade, ele tomou veneno, não morreu, e aí ele se jogou de uma ponte e se afogou. Então, existe toda uma questão por trás que faz com que aquela situação se dê. De novo, vou bater sempre nessa tecla, não significa que todo mundo que morreu é porque era suicida, ou porque era isso, ou porque era aquilo, não. Tem 1 milhão de possibilidades que podem acontecer. O fato é que, e uma outra coisa importante para os papais e as mamães que estão aí assistindo, tempos depois, o Júlio retorna como filho da nova mulher dele. O mesmo Júlio retorna. Né? Então, o mesmo filho desse pai que tinha perdido a mãe, era, né, a madrasta que tinha muitos ciúmes dele, vai voltar como filho dela. Nossa. Então, assim, gente, a vida é um negócio fantástico e a gente não faz a menor ideia, essa é a verdade. Zero. E muitas oportunidades, né? E Muito aí a bem. gente tem, obviamente, uma questão que suscita muita curiosidade, muita especulação e muitas críticas, inclusive pela visão espiritualista que a gente polêmica. traz. Hashtag polêmica para as mortes coletivas. Porque, obviamente, que a espiritualidade consegue trazer uma explicação que, para nós, que estamos desse lado, que compreendemos a vida sob esse ponto de vista espiritual, faz muito sentido, porque conecta realmente. A gente sabe que cada ação tem uma reação, independente de quando foi realizada essa ação, se ela foi feita em conjunto, aquele conjunto de pessoas teriam ou poderiam precisar passar por uma determinada situação. E se for em conjunto, melhor ainda. Afinal de contas, de novo, uma palavra que a gente já usou aqui algumas vezes, que remonta ao vídeo sobre física quântica que a gente já fez. Emaranhamento. A gente se deixa emaranhar em algumas situações também e se conecta a determinadas energias, eu digo agora em termos de personalidades espirituais, que fazem com que magneticamente a gente volte a se encontrar em determinadas situações, justamente para permitir que um reequilíbrio da lei, voltando naquela questão, né, nessa forma de pensar. Porque, veja bem, existe um exemplo, eu não quero dar exemplos assim muito atuais, porque a gente incorre em riscos muito grandes, as famílias ainda estão vivas e se sentem melindradas e ficam, sabe, irritadas com as explicações que elas julgam muito rasas algumas vezes, né? Então, eu acho que nesse aspecto é melhor ir mais para o passado e tentar evitar esse tipo de, sabe, de Situação, discórdia, né? Cenário, né? Assim, não precisa disso. A gente não precisa disso e a gente não quer causar nenhum sensacionalismo. Porém, no caso, por exemplo, poucas pessoas, talvez, que estejam assistindo vão se lembrar, mas existem livros que tratam a respeito. Existiu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, se eu não me engano, é década de 60, um acidente num circo que foi muito impactante. A lona do circo caiu, começou a pegar fogo, só havia uma portinha assim para as pessoas saírem, as pessoas começaram a ser pisoteadas e é um relato bem profundo e triste, né? De como se deu a morte dessas pessoas. O relato está no livro Cartas e Crônicas do Chico Xavier com o Irmão X. E justamente nesse livro existe uma explicação muito plausível para a gente que acredita nesse outro lado e na questão da ação e reação, que remonta à época lá momento, como que chama? Não dos druidas, você tá falando. Não, eu não quero falar a época. Calma, gente.
das arenas, né, onde aconteciam Dos gladiadores? Não dos gladiadores, mas as arenas que se faziam na época dos romanos, eventos, como foram com os primeiros cristãos que foram colocados lá para os leões comerem e todo mundo aplaudia, achavam um espetáculo, né? Então foi feito, né, numa época aí que remonta a esse período, né, dos romanos e quando era feito esse tipo de coisa, mulheres e crianças e foram trazidas apenas pelo espetáculo. E foi colocada resina no chão, e essa resina foi colocada a fogo, foram colocados alguns cavalos que não participavam mais das batalhas, porque já estavam velhos lá no meio para pisotearem as pessoas. E aí, obviamente, e só tinha uma saidinha para as pessoas que só os fortes iriam conseguir passar por um determinado lugar, né, se sobrevivessem. O livro Cartas e Crônicas faz, né, um comparativo e mostra X e Y, né, como, na verdade, né, como as duas coisas meio que se relacionam, só que em épocas diferentes, mostrando que, então... E aí, obviamente, que a gente está falando que aqueles que foram responsáveis pelo que aconteceu na época lá dos romanos foram, então, as vítimas dessa vez naquilo que aconteceu na tragédia do circo. Querendo mostrar para a gente que essas tragédias coletivas, essas situações em que várias pessoas desencarnam ao mesmo tempo, e aí aqueles que estão assistindo já essa série que a gente está fazendo há algum tempo, talvez se perguntem, poxa vida, mas se cada um tem um planejamento reencarnatório, será que então todo mundo tinha esse planejamento reencarnatório de desencarnar juntos ali ao mesmo tempo? Não é isso que acontece. Inclusive, nosso livre-arbítrio é um fator extremamente importante, inclusive nos casos de mortes coletivas, porque a pessoa ela pode, por diversas atitudes em que ela tomar na vida dela, inclusive se ver livre de uma necessidade de passar por uma coisa como essa. Porém, contudo, todavia, se a pessoa, dependendo de como a pessoa levou a sua vida e leva a sua vida até hoje, energeticamente, ela tem essa vibração do emaranhamento que a conecta com essas outras pessoas e que faz com que situações como essa aconteçam. Obviamente que se a gente está falando de uma queda de avião, não tem um porteiro no avião que fica falando, não, você entra que você estava emaranhado, você não entra que você não estava, né? É uma coisa tão bem alinhavada que as pessoas que compram as passagens, as pessoas que vão viajar, eram aquelas pessoas que estavam efetivamente conectadas àquele evento e que poderiam passar por ele sem que haja nenhum problema no desbalanceamento da lei, porque, afinal de contas, se a pessoa não deveria estar ali, se ela passasse por alguma coisa, então ia ter um descompasso dessa lei. Se ela passou por aquilo, é como aquele exemplo que a gente deu no vídeo anterior a respeito do filho do treinador que esqueceu o passaporte em casa. Dentre aquelas pessoas que passaram pelo acidente, por exemplo, da Chapecoense, talvez ele não precisasse estar naquele avião, naquele momento, juntamente com aquelas pessoas. Eu não quero entrar no mérito aqui do que foi feito, porque eu nem sei, né, o motivo pelo qual aquilo aconteceu. Porém, traz um conforto, eu vou dizer assim, para a gente entender que se aconteceu, existe um porquê por trás. Carol, eu acho que o que você está relatando aqui é tão importante porque a gente tenta ver um pouco a realidade, a vida como a gente está vivendo aqui agora, esses eventos assim que a gente está trazendo, sob uma ótica tão pequena, porque a gente representa um grão de areia dentro da vastidão do universo. A gente está falando, nós somos aqui seres espirituais, que somos eternos, então quantas encarnações já não tivemos, quantas experiências já não tivemos, e não podemos esquecer que, acima de tudo, a lei que estamos imersos, ela é a lei de perfeição. Então, como você falou, Carol, é lei de equilíbrio e a lei da ressonância. Nada, absolutamente nada, é por acaso. Então, a gente tenta ver sob uma ótica um tanto quanto, entre aspas, reducionista, de tentando explicar o A mais o B, sendo que, na verdade, o alfabeto é quase infinito, que explica a complexidade, ela é tão
incomensurável, porém tão perfeita, porque nós estamos imersos nessa mente divina, que ela é perfeita, as leis são perfeitas, se complementam de maneira perfeita. Então, a gente está aqui trazendo algumas análises, algumas reflexões para a gente entender que, sim, num contexto de mortes coletivas, existe muita lei vamos dizer assim, de ressonância, lei né, de tentar encontrar um balanço dentro de um contexto reencarnatório, né, grande, onde alguns eventos tentam trazer para aquele espírito o reequilíbrio, né, daquela experiência que, porventura, ele, dentro do livre-arbítrio dele, em outras encarnações, acabou causando. Mas, gente, jamais, não é nem a nossa pretensão aqui alegar que conhecemos aquilo que o mistério divino se encarrega. A gente está querendo apenas trazer reflexões de que, sim, até para compreensão, porque quando a gente passa por um sofrimento da perda, do luto de alguém que a gente ama, uma das grandes perguntas que a gente se faz é o porquê. O porquê da perda, o porquê da partida tão cedo, né? E aí que a beleza. Quantos exemplos que já não foram trazidos por nós até agora nessa série, Carol, que mostra de maneira linda que a lei divina ela é perfeita. E nós não somos seres de uma ou duas encarnações, somos seres de muitas encarnações. E nós escolhemos, gente, aí que é a questão. Nós escolhemos o nosso plano reencarnatório, experienciarmos o que estamos experienciando. E, Carol, isso é um grande conforto. É um grande conforto. Então, não estamos aqui querendo mergulhar em casos, né, como a Carol falou de maneira muito sábia. A gente está aqui querendo trazer reflexões para que a gente possa, né, ter mais leveza, desmistificar esse tópico que é tão importante. Com certeza, perfeita colocação, Carol. Até porque eu acho que nesse ponto, nós aqui no canal já trouxemos um embasamento, de certa forma, até rico, quando a gente trata, por exemplo, da física quântica, quando a gente trata, por exemplo, do hermetismo e nos remete a essa ideia que o universo é mental. Quando a gente fala na lei de ação e reação, são todos vídeos que a gente já tocou no assunto a respeito e que dão para a gente um embasamento de encarar esse assunto hoje, não de forma superficial. A gente, digo assim, a gente talvez esteja na superficialidade, não se aprofundando muito no alinhavar das questões dos porquês, porque a gente já deitou com os demais vídeos um pano de fundo que ajuda a explicar esses porquês. Mas é muito importante que a gente saiba que quando a gente... Não é simplista essa explicação que a gente está trazendo. Quando a gente fala que existe, que algo foi feito no passado e que é a única explicação para que, então, o que a gente esteja vendo agora no presente esteja acontecendo, é porque efetivamente é assim que a gente encara as coisas, até por conta dessa questão da lei de Deus ser perfeita, da gente estar envolto nesse plano divino, nesse fluido divino que não permite que nada ocorra que não deva ocorrer, que é através das aparentes maldades ou injustiças da vida, que a vida própria se autorregula e que faz com que haja aprendizados e que faz com que haja progresso. E o mais interessante, o mais importante, talvez, para todos nós, né, que já perdemos alguém muito amado em idade tenra ou em alguma morte violenta, é olhar para essa pessoa com gratidão por ter tido a oportunidade de conviver com ela. É realmente ter a paz de espírito de saber que a gente conheceu essa pessoa, a gente está conectado em sentimento com essa pessoa, e em assim sendo, de novo, questão do emaranhamento. O amor, ele é a força mais importante e forte desse universo. Ela liga a todos, o amor verdadeiro. Então, se há amor verdadeiro, as chances de que a gente vá se ver de novo, elas são muito, muito grandes.
ainda que demore um pouquinho, a gente provavelmente vai ter essa oportunidade, como a Carol colocou aqui do exemplo dela com a avó dela, talvez conscientemente aqui, nesse momento, ela não tenha a lembrança de que realmente foi algo que aconteceu, mas é possível hoje a gente fazer esse paralelo, né, e perceber como vai ser possível para todo mundo que está aí em casa, que provavelmente já vivenciou uma situação como essas, de sonhar com um parente que já se foi, de um ente querido, uma pessoa amada, e as chances da gente ter realmente se encontrado são muito grandes. É só ler qualquer livro do André Luiz que vocês vão perceber que isso acontece mesmo, né? E quem sabe a gente não tem essa alegria na nossa vida de poder rever essas pessoas tão amadas, né? Perfeito, Carols. Então é isso. Tem mais algum tipo, mas eu acho que já... Eu acho que a gente falou já de morte súbita quando a gente estava aqui falando das mortes violentas, né? Então, assim, da mesma forma que a gente... que uma pessoa que morre de uma forma violenta, a pessoa que tem uma morte súbita, ela também está amparada, está... o que é morte súbita, né, Carol? Pois é, o que é morte súbita? Para nós é súbita, de novo, né? Aquela questão do ponto de vista. Para a gente aqui é súbita, os laços lá do outro lado que são necessários cortar pela espiritualidade, os socorristas e tudo mais, eles vão ser cortados, é aquela coisa de novo, né? Dependendo de quem você é e da vida como você levou, você vai ter um amparo mais dedicado ou não, mas aí fica, né, de novo aqui, não o alerta, mas a mensagem de que, de repente, se a gente levar essas coisas em consideração, a gente pode ser bem socorrido e ter momentos mais leves ao desencarnar, né? A gente não para por aqui, a gente vai... E vai ter muita coisa ainda. Muita coisa, tem muita coisa a vir por aí. A gente agradece profundamente por vocês estarem aqui com a gente. Tem uma coisa que eu já há algum tempo queria falar para vocês e eu me esqueço sempre. A gente nunca repete os nossos nomes aqui, né? E eu não sei se vocês sabem quem somos nós, né? Eu sou a Carol Cardoso, Carol Volter. Tem um vídeo que a gente fez, o primeiro vídeo do canal, que ele tá falando um pouco sobre nós, explicando quem nós somos e dando aí para vocês alguma informação que, de repente, às vezes você chegou até o canal, tá assistindo e fala, quem são essas aí? Então, a gente fica o convite, né? Se quiser assistir lá, tá à disposição, é o primeiro vídeo de todos, tá bom? Então, é isso, Carol. Perfeito. Obrigada a todos. E até a próxima. Tchau.